A graça e paz, irmãos. Hoje nós não teríamos Hoje eu não tinha gravado nada, o Senhor não tinha me mostrado nada, então repostei só o que tinha sido feito anteriormente. Mas eu estava me arrumando para sair, estava tomando banho, e aí o Senhor trouxe uma palavra. E então eu quis logo compartilhar essa palavra, me arrumei rapidinho, orei mais um pouco, entendi, escrevi tudo e vim trazer essa palavra para você. Nós estamos prestes a comemorar a Páscoa. A Páscoa, ela tem um sentido muito mais amplo do que a reunião de família, o ovo de chocolate, essa comemoração em volta do ovo, do coelho. A Páscoa, ela existe em dois grandes momentos na Bíblia. A Páscoa, na verdade, é um memorial, mas vamos falar de dois momentos especiais. A primeira Páscoa, que acontece, você vai encontrar referência no livro de Êxodo, capítulo 12, em especial versículo 13 e 14, em que diz que a última praga viria ao Egito. A praga em que morreria o primogênito de toda a família, de cada família. E Deus orientou por meio de Moisés que toda a família do povo de Deus celebrasse uma Páscoa, que significa passar por cima. Então haveria um espírito de morte levando os primogênitos de cada família, inclusive animais. Essa era a 10ª praga. Mas em toda casa onde houvesse nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, essa casa seria poupada. E da onde vinha esse sangue do cordeiro? De toda a orientação que Deus deu para Moisés, o sacrifício de um cordeiro. Então depois você vai lá e vai entender tudo isso. Depois disso, Deus mandou que essa celebração fosse feita todos os anos nessa data, para se lembrar, para que fosse um memorial do povo de Deus. Mais tarde, muito mais tarde, né, quando Jesus veio, o plano de Deus não era que um cordeiro morresse para que a sua família fosse salva. Foi morto o cordeiro de Deus. Jesus veio sem pecados para que ele nos livrasse de todos os pecados. Mas você fala assim, Jesus me salvou do quê? Jesus te salvou da escravidão do pecado. Hoje nós somos livres. Se você pecar e se arrepender, é só você orar e pedir a Deus o perdão e Ele vai te perdoar. Você tem livre acesso a Deus. E então nós temos essa outra grande Páscoa, que é quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, nos livrando de todo pecado. Você encontra lá isso em Mateus 27. Eu gosto mais dessa história em Mateus 27, porque lá Mateus fala aos judeus, aqueles que não quiseram aceitar Jesus. E aí vem a grande palavra que o Senhor me entregou. Eu quero te pedir que você assista o vídeo até o final. A revelação é grande, é bastante coisa. Então eu gostaria que você ouvisse tudo, se for um pouquinho mais longo. O Senhor me falou de 40 dias. Nós estamos em quarentena, o mundo está em quarentena. Mas amanhã, na Páscoa, nessa data, nesse feriado de Páscoa, a televisão tem falado que as pessoas não têm respeitado a quarentena, não têm ficado em casa, tá um alvoroço nas ruas, isso no Brasil. E poderia estar marcando em alguns lugares o fim dessa quarentena. E também marca o fim da quaresma, né? O jejum que muitos cristãos realizam, que é até a data da Páscoa. Mas eu quero te falar de outros 40 dias. Uma outra quarentena, mas essa quarentena não é uma quarentena de medo, não é uma quarentena de pavor, não é uma quarentena de estar desesperado. Essa quarentena que eu venho te falar são de 40 dias, que é lógico que são 40 dias, mas eu queria dizer que 40 dias é um número, 40 é um número muito simbólico e expressivo na Bíblia. Eu não vou poder falar aqui, mas quem não lembra dos 40 dias em que Jesus foi tentado, dos 40 anos no deserto e por aí vai.
E o Senhor me falou de 40 dias, mas não 40 dias para ser tentado, nem 40 dias para você sofrer de medo em quarentena. Não, Jesus me falou que a partir de amanhã nós começamos a contar 40 dias em que Jesus esteve ressurreto na terra. Por 40 dias Jesus caminhou na terra, tá duvidando? Atos 1:3, lê lá, acha lá. E Jesus caminhou pela terra por 40 dias depois da sua ressurreição. E ele esteve com cerca de 500 discípulos, 1 Coríntios 15:6. E numa dessas aparições de Jesus, Jesus apareceu no caminho de Emaús. E no caminho de Emaús, ele fala assim... dois discípulos estiveram com Jesus, conversaram, andaram com eles, mas não entenderam, não viram que era Jesus. Mas aí eles fica conosco. E no momento do jantar, Jesus pegou o pão, da mesma maneira como tinha feito, e simplesmente partiu o pão. Quando partiu o pão, eles falaram, é Jesus, como nós não vimos antes. E quando Jesus se foi, eles falaram, por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele falava? E eu quero te dizer, esses 40 dias que começarão a partir de amanhã é um tempo de busca ao Senhor. É o tempo de você estar com o Senhor, de celebrar a presença de Deus na terra, porque Jesus está ao nosso alcance. Jesus deseja ser encontrado por nós. Ele deseja a nossa presença. Ele deseja tanto que ele poderia estar nos céus, mas ele desejou estar entre os homens. E fique com o Senhor, busque a presença dele até que você possa dizer, como esses discípulos, não ardia o nosso coração, que o seu coração possa arder pela presença do Senhor, que você possa ser cheio e tomado pelo Espírito Santo de Deus. Lembra que Jesus falou aos discípulos no último momento, nos últimos dias, ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de poder. E nesse momento eles foram cheios do Espírito Santo. Então, querido, não esqueça de tudo que nós estamos vivendo. Não pense que é só um rito de passagem. Olha como está ligada aquela palavra de ontem. Então, fique em Jerusalém, fique na presença do Senhor até que você seja revestido de poder. Não perca esses 40 dias de Jesus na terra, em que Jesus andou entre os homens. Use esses 40 dias para encontrar a presença do Senhor. Ficar em Jerusalém, Lucas 24, versículo 49. Eu quero falar um último recadinho aos pais. Lá em Êxodo 12, quando Deus falou que deveria ser feito um memorial, ele fala assim, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, ensina a eles, está lá, capítulo 12 de Êxodo, versículo 26. Amados, celebre a Páscoa, reúna com a família, coma o bacalhau, faça conforme é o costume da sua família, não tem problema. Mas compre o ovo de Páscoa, não tem problema. Mas, querido, não se esqueça que o motivo da Páscoa é a morte de Jesus na cruz, porque ele foi sacrifício para nós, ele se sacrificou em nosso lugar. Então, papai, mamãe, ensine o seu filho qual é o motivo da Páscoa, qual é o motivo dessa celebração. Se Deus mandou que isso fosse um memorial quando se sacrificou um cordeiro, que dirá quando foi sacrificado um homem, quando um homem morreu pelo pecado de todos nós. Então eu vou deixar um vídeo no feed, quem estiver vendo no story, sobe a tela aí, você vai achar um link para assistir um vídeo que conta toda essa história para as crianças, para que você ensine os seus filhos o verdadeiro motivo da Páscoa, tá bom, querido? Um grande beijo, Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, celebre Jesus.